Ora, bom dia e sejam bem-vindos a este tutorial do Carlson Survey GNSS 2016. O meu nome é Nuno Fernandes e sou o diretor comercial da Carlson Software para a América Latina. Então, muito bem, hoje vamos dar aqui uma vista de olhos ao nosso software de pós-processamento, o Carlson Survey GNSS 2016, e vamos utilizar aqui uma série de dados bastante práticos que nos foram enviados por um cliente que está a trabalhar, neste caso, na Bolívia. E sou uma construtora que está a implementar, está basicamente a construir uma estrada, e o cenário deles é o seguinte: foram para campo, montaram uma base no estaleiro da obra, portanto montaram uma base com coordenadas arbitrárias. Vamos mostrar esse processo aqui com o SurfCE, e depois iniciaram o processo, iniciaram o levantamento. Começaram a fazer o levantamento de ações, propriedades, e nesse processo foram estabelecendo bases de controle em campo ao longo da estrada. Portanto, o que se passou foi o seguinte, aqui muito rapidamente, utilizando este simulador do SurfCE, equipamento GPS base, portanto foram ao GPS base, montaram a base no estaleiro, como tinha mencionado, e mandaram ler. Portanto, coordenadas arbitrárias, vamos ler o que o GPS está a ver neste caso, e vamos mandar gravar esta base. Portanto, fazemos aqui o levantamento, ou a configuração da base. Mandamos gravar este arquivo, sim. E a base está configurada, está a emitir nas coordenadas, neste caso que foram definidas, por mandar ler para o GPS. Imediatamente neste espaço podemos ir a Survey e podemos iniciar o logging desta base. Portanto, esta base fica já a fazer, a rastrear observações. Aqui a diferença que eu gostava de mencionar: vocês podem utilizar, claro, os comandos diretos que já existem nas antenas, neste caso nas antenas. Portanto, se vocês têm uma série de comandos, podem iniciar o logging destes arquivos da base. Aqui a diferença é que, se utilizarem o SurfCE, vocês podem dar um nome ao arquivo e dentro desse nome de arquivo pode conter mais que uma ocupação. Portanto, vocês podem ter 3, 4, 5 ocupações debaixo do mesmo nome. Ao mandarem esses arquivos para o Carlson Survey GNSS, portanto agarram neste caso nos 4 ou 5 arquivos de ocupação, mas como eles contêm o mesmo nome, o Carlson Survey GNSS sabe identificar e vai automaticamente fazer a média dessas observações. Portanto, aí essa é a vantagem. Portanto, fizeram a observação, mandaram armazenar os arquivos de ocupação e estão agora prontos para iniciar o rover. Fazem as ligações ao rover, o rover fica a funcionar e vão para campo. Portanto, aqui neste caso, como podem ver, foram iniciadas as tais bases. Portanto, aqui que é a base da oficina do estaleiro, e depois então foram pela área, pela zona da construção desta estrada e foram fazendo a observação destas bases. Portanto, estes são pontos coordenados, estão com uma coordenada arbitrária, mas em cada ponto, claro, em cada base, foi feito um rastreio. Portanto, da mesma maneira que como podem ligar o logging ligados à base, quando estão ligados ao rover, podem também criar arquivos de ocupação nesse rover. Portanto, aqui neste caso, fizeram observações nestas bases de controle, portanto, pontos de controle, e vão agora iniciar o processo para fazer o pós-processamento. Aqui uma coisa que se pode fazer, já agora vou ilustrar, vou fazer aqui uma localização ao meu rover. Portanto, isto é uma localização aqui, basicamente estou a fazer a localização ao meu simulador, mas o que eu quero aqui mostrar é o seguinte: as bases, claro, estão a rastrear, estamos a criar arquivos de ocupação nestas bases, e claro, não vamos estar parados, vamos começar a trabalhar. Portanto, aqui o que vocês podem fazer é, enquanto as bases estão a rastrear, vocês podem iniciar. Portanto, aqui vamos armazenar um ponto e imaginemos que estamos a fazer o levantamento de uma vedação.
E vamos levantar aqui uma vedação muito rapidamente. Reparem que aqui neste caso estou com os autocroquis, os autocódigos ligados, portanto as minhas linhas começam já a desenhar. Armazenamos este ponto. E, se repararem, eu estou no modo de coleção ou de levantamento de detalhe. Portanto, o Surface tem vários modos de levantamento. Neste caso é o levantamento de detalhe que abre esta opção em que posso ver em detalhes as precisões do meu ponto levantado, coordenada, precisão, e posso adicionar então estas descrições. Vamos fechar aqui neste caso, vamos utilizar o código para fechar a polilinha e ele automaticamente liga ao primeiro ponto levantado. E já agora, para efeitos de representação, vamos pôr aqui um prédio. Seleciono o código prédio, seleciono o icon para iniciar uma linha. Faço um segundo ponto. Faço um terceiro ponto. E aqui neste caso vou ao código de retângulo e ele sabe que tem que desenhar o resto do retângulo. Portanto, aqui um pequeno à parte. Já agora ficam a conhecer um pouco também das funcionalidades avançadas do Surface, em caso não conheçam. Para a funcionalidade dos códigos estar ativada, tem que vir a C, configuração, e aqui está o pedir para alturas e descrições. Okay? Esta é a opção que tem que ter ligada. Reparem que se eu desligar esta opção, e agora imaginemos que estamos a fazer só topo, terreno natural, portanto só estamos a fazer o levantamento de terreno natural. Agora, quando mando levantar os pontos, neste caso estão com ideias estranhas. Está aqui. Ok? Portanto, aqui no modo rápido, basta fazer Enter e ele armazena logo os pontos. Portanto, para o caso de estarem a fazer uma topografia de um terreno natural, esta talvez seja a melhor maneira de fazer o levantamento. Se tiverem a fazer levantamentos de detalhe, então recomendo que liguem a opção de pedir para alturas e descrições. E agora, quando fazem Enter, ele pergunta se querem utilizar as descrições, se querem utilizar detalhes de linha e confirmar então o levantamento do ponto. Ok, portanto, este é o nosso cenário. Portanto, estamos a fazer este levantamento, temos as bases de controle e agora vamos fazer os ajustes da base que está no escritório. Muito bem, vamos sair do Surface e vamos agora, sim, voltar aqui ao Survey GNSS. O Survey GNSS, como podem ver, um programa de plataforma Windows, funciona da seguinte maneira. Ele pode funcionar em linha, online, ok? E quando estão a funcionar em linha, nesse caso, o que vai acontecer é que vocês vão ter um mapa de fundo. Como podem ver aqui, temos aqui o mapa do mundo, que nos dá um mapa em tempo real de onde estamos a funcionar. Portanto, bastante útil. Podemos ter aqui uma referência das áreas, do sítio onde estamos a funcionar. Eu penso que é bastante bom. Claro que se não tiverem ligação à internet nesse momento, não é? Imaginamos que estamos no campo, não temos acesso à internet, ele funciona também offline. Mas dessa maneira não vão ter acesso a algumas das características que nós temos aqui, que eu acho que são muito boas. Portanto, algo para terem em mente. Depois, ele é composto por estas abas. Como podem ver, temos aqui a aba do mapa, observações, vetores e posições. Portanto, neste momento ainda não temos nada, mas já vamos começar a preencher estas abas com diferentes arquivos. Vamos a File, portanto Arquivo, e vamos começar um projeto novo, New. Eu aqui neste caso, vou gravar aqui no meu projeto, vamos chamar Survey GNSS PT, para sabermos que é de português. Abrimos e ele agora tem aqui o projeto gravado, grava neste formato SGP, que é um formato de projeto do Survey GNSS. Com o projeto criado, o nome do projeto, vamos então a File novamente e vamos abrir os nossos arquivos de observações. Portanto, aqui são os nossos arquivos de pós-processo. Reparem que aqui em baixo temos a definição do tipo de arquivo de pós-processamento que estamos a utilizar.
Se selecionarmos, reparem que temos aqui uma série de formatos já pré-definidos. Eles estão definidos por marcas de equipamentos. É possível que o vosso equipamento não esteja listado nesta lista, mas que utilize o mesmo formato de uma destas designações. Ok? Portanto, por exemplo, aqui a FOIF, com este asterisco .f, ela compartilha o mesmo formato com outros fabricantes chineses. Portanto, poderá utilizar também, se calhar, este formato. Se não, a maior parte dos receptores tem sempre uma opção de fazer uma conversão para Rinex. Portanto, indo por esse caminho, tem sempre uma solução. E é o que vamos fazer aqui para esta demonstração. Vamos utilizar o formato Rinex, que é o que é o mais utilizado. Muito bem, então, temos o seguinte. Temos aqui esta base de Santa Cruz. Esta base foi comprada pelo cliente. O cliente estava na Bolívia. Eles na Bolívia têm um sistema Cores, que está constantemente a criar bases e a criar Rinex. E desse sistema de Rinex, desse sistema de referência, eles providenciam estas bases de controle. O cliente teve acesso a esse Rinex de Santa Cruz, comprou essa base e converteu, aliás, eles já fornecem Rinex, e está agora disponível para ser utilizada nestes cálculos de ajuste da base no estaleiro. Depois temos a base 281. Esta base é a base já do GPS no seu estaleiro. Portanto, é uma base de observação em que o cliente fez. Neste caso, ele utilizou um Spectra e que faz um formato da Spectra e nós convertemos esse formato para Rinex. Portanto, são estas duas bases. Portanto, vamos fazer um Shift Select e vamos selecionar já as 3 bases Rinex que queremos funcionar. Abrimos. Reparem que ele aqui do lado direito tem uma janela que mostra a importação dos arquivos em tempo real. Se por alguma razão o arquivo estiver corrompido, claro, ele não importa e ele vai avisando aqui nesta janela do que está a passar. Portanto, é uma boa opção do processo, é uma opção de processos que nos informa em tempo real a importação do nosso projeto. Vamos fechar. Portanto, agora reparem aqui no nosso mapa. Estamos então no mapa e como podem ver, temos aqui a tal base de Santa Cruz, que está na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Portanto, reparem que nos mostra exatamente onde é que está a base. Portanto, aqui gostava de mencionar a utilidade de terem os servers GNSS ligados online. Portanto, podem ver este mapazinho, sabem as referências e ali está a base de Santa Cruz, está a ser processada neste quarteirão. Portanto, um pequeno à parte, acho que este mapa dá realmente uma mais-valia aqui ao nosso projeto, ao nosso trabalho. Ok, portanto, aí está. E agora podem reparar aqui na base oficina, portanto, a base no estaleiro, que está realmente nesta zona do país. Aqui esta subdivisão que podem ver é onde está o estaleiro da obra. E a base da oficina está aqui a ser mostrada, representada pelo nome que foi dado e este icon em azul das nossas bases. Se repararem, vamos abrir aqui a nossa aba de observações. Abrimos. E reparem então que temos a base oficina, que tem 2 ocupações e que é composta por 2 arquivos de ocupação. Portanto, aqui está aquilo que eu estava a tentar explicar há pouco no Surf.ci. Nós chamámos-lhe base oficina, mas dentro dessa base oficina foram feitas 2 ocupações. Portanto, eu dentro do meu projeto de levantamento, eu fiz uma base, fiz o rastreamento da minha base em 2 arquivos. E ao importar estes arquivos, eles foram importados à parte. Se lembram, quando venho aqui, Rubal, observações, onde é que ela anda? Para oficina. Estes arquivos eles são Rinex à parte, mas dentro do arquivo existe ali uma designação que me está a indicar ao Survey GNSS que eles pertencem à base do estaleiro. Portanto, aí a mais-valia de utilizarem o Surf.ci. Depois temos aqui a base de Santa Cruz. Ok? Então, vamos então iniciar o processo. A base de Santa Cruz só tem uma ocupação. Portanto, reparem que podemos ir aos vetores. Claro, não há vetores ainda. E as posições, reparem então a tal média que eu tinha falado há pouco. A base da oficina para a posição tem agora uma posição.
porque ele faz logo aquela média entre as posições. Agora reparem no seguinte, aqui nas observações, estes arquivos são arquivos úteis, não são só de visualização, e eu posso fazer o seguinte, vou destacar a base de Santa Cruz e vou aqui à opção de visualizar, View. Dentro desta opção tenho aqui este link de durações de observações. Portanto, duração das minhas observações. Vamos selecionar. E eu abro esta janela. Como podem ver aqui, esta janela gráfica. E eu vou fazer Ctrl no meu teclado. Ctrl, selecionar a segunda base e a terceira base. Ok? Portanto, aqui é o mecanismo é este. Selecionar estes arquivos com o Ctrl. Reparem que ele agora, dentro das minhas observações, dentro da duração de observações, está-me a fazer uma listagem da base de Santa Cruz, 280, da base no estaleiro 281 e a base do estaleiro 271. Okay? Vamos então analisar o que temos aqui. A base Santa Cruz, ela está a fazer bastante cobertura de tempos da observação na minha base 281. Portanto, eu para a minha base 281 tenho cobertura de referência de Santa Cruz com bastante tempo. Na base 271 não tenho essa cobertura. Portanto, a base Santa Cruz não está a fazer qualquer cobertura de duração na base 271. Portanto, em termos normais, neste caso, não poderia utilizar a base 271 e teria simplesmente que utilizar a observação, o arquivo da observação 281 e a base Santa Cruz. Ok, uma das opções e uma das vantagens de estar online é que, se repararem aqui nesta funcionalidade debaixo de editar preferências, eu tenho aqui um sistema, ou este programa dá-lhes um sistema ou uma funcionalidade que é dados de referência, reference data, em que podemos aceder a pontos de controle fornecidos por sistemas de referência ou sistemas VRS ou sistemas CORS. Como é que isto funciona? Vamos abrir aqui esta opção e reparem que nós já temos aqui uma série de informação. Isto é um FTP, isto é um site na internet destes provedores. Neste caso temos aqui Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, International GNSS Service, o IGS, Espanha, Europa, França, Inglaterra, México, Holanda, África do Sul e os Estados Unidos. Ok? Portanto, aqui a vantagem disto é o seguinte. Para além de termos já várias redes diretas, que vamos já fazer o pedido direto ao país, podemos também utilizar esta base internacional, que neste caso me dá acesso, este é um serviço que tem quase todas as bases mundialmente. Claro, ainda não testamos todas, estamos nesse processo, mas dá-nos acesso a qualquer sistema CORS a nível mundial. Aqui neste caso, como repararam, eu não tenho qualquer base direta para a Bolívia, portanto vou então utilizar International GNSS Service. Reparem aqui para o mercado brasileiro, que temos já aí uma rede brasileira, há que testar isto, ver como é que está a funcionar. Se tem sucesso, ainda bem. Se está a falhar alguma coisa, por favor, entrem em contato connosco para que se ponha isso a funcionar a 100%. Ok? Neste caso, para este tutorial, vamos então seguir com International GNSS Service. Selecionamos. E depois, muito importante, aqui o raio da ação. Portanto, vamos procurar bases ou pontos de controle. Aqui, neste caso, tem que ser em 200 km, que eu já sei, já corri. Portanto, o que eu estou a dizer é, da minha base 271, reparem, 271 é a base que eu não tenho cobertura. Portanto, vamos selecionar a 271. Fazemos com o botão do lado direito procurar observações publicadas, Search Published Observations, que por sua vez vai ir ao sistema International GNSS Service e num raio de 200 km da minha base 271 vai-me procurar pontos que estão publicados neste momento, pontos de controle ou bases contínuas de observação. Ok? Entendido? Portanto, botão do lado direito, procurar, e ele abre agora esta aba, esta janela de observações. Aqui do lado direito podemos ver o tal status
progresso de busca da minha base de controle. Portanto, ele faz aqui uma rodinha, está a mandar mensagens a este sistema, International GNSS Service. Podem ver que está a dizer query, portanto, a procurar ou a fazer um inquérito, fazer uma consulta. Portanto, o Survey GNSS neste momento está a trabalhar, a tentar baixar aqui bases de referência. E aí está, como podem ver, acabou de mostrar a listagem desta Santa Cruz. Portanto, está a uma distância de 150 km da minha base. Ok? Vamos, neste momento, aliás, se clicarem neste link, podem ver que isto é um link ativo e ele abre a informação que está disponível desta base. Portanto, podemos ver aqui vários detalhes. Basicamente, estamos a ir buscar uma base, mas qual é que é esta base? De onde é que estes dados estão a vir? Portanto, ele abre aqui este relatóriozinho. Pertence, aliás, ao formato do Sirgas. Aqui estão algumas dos relatórios, portanto, dá este link de informação da base. Eu acho que isto é fantástico. Dá-nos aqui uma referência do que é que estamos a utilizar, de onde é que estamos a ir buscar estes dados, tudo num software, em sua casa, no seu escritório, com acesso à internet. Portanto, muito bom. Aqui ainda vamos fazer um próximo passo, que é com o botão do lado direito, vamos fazer acquire, portanto, adquirir esta base. E ao adquirir esta base, ele manda novamente um pedido para fazer o download da tal base de Santa Cruz. Reparem que está agora incluída. Este processo pode levar mais ou menos tempo. Foi bastante rápido neste momento, mas pode realmente levar algum tempo. Não desesperem. Ele depende das ligações de internet, depende do servidor, se está com bastantes pedidos ou não. Mas como podem ver agora, ele passou de esta janela de observações. Podemos fechar. Aqui neste lado não me deu qualquer erro, portanto funcionou tudo como deve ser. Podemos fechar também. E agora, nas minhas observações, tenho a minha base no estaleiro com duas ocupações. Uma e duas. Podemos fazer novamente Shift ou Control e ao selecionar estas bases, ele abre aqui nesta janela em baixo. E podemos também agora selecionar as duas bases de Santa Cruz, as duas ocupações. Esta que foi comprada pelo cliente e esta cá em baixo que foi adquirida através do Survey GNSS sem qualquer custo. Ok? Como podem constatar agora, a Santa Cruz 280 está com cobertura na 281, na minha base, e a 270 de Santa Cruz está com cobertura na 271, na minha base, no estaleiro. Portanto, eu estou agora preparado com dois conjuntos de posicionamento para fazer o meu processo de ajuste de bases do meu estaleiro. Ok? E aqui nas posições, reparem que agora temos então a posição da base e Santa Cruz e ele faz a tal combinação das bases. Aqui neste passo vou já editar referência espacial e o que vou fazer é vou passar de latitude e longitude para coordenadas locais. Ele dá aqui este método, se estiverem online, de se ligarem a esta base de dados, podem procurar as vossas projeções e ele faz logo as coordenadas UTM deste projeto. Eu neste momento tenho aqui um arquivo local, vou abri-lo, e com este arquivo é basicamente, se tiverem a utilizar o SurfCE e quiserem utilizar já a mesma projeção, vocês podem agarrar neste arquivozinho que existe no SurfCE, um PRJ, e com ele definir as projeções no Survey GNSS com o mesmo tipo de projeção. Ok? Ora aí está, este Norten e aqui a base Santa Cruz, agora num sistema mais em conta daquilo que nós queremos fazer. Ora, muito bem, vamos então processar os vetores. Portanto, recordem, estamos ainda só a trabalhar aqui na base. Aqui uma pequena observação. Reparem que, vamos aqui ao mapa ver. Com duas observações, ele passa a ser conhecido. E reparem que ele atualizou aqui a cor. Em vez de ser azul, tem agora uma cor vermelha. Que significa que a posição de Santa Cruz é conhecida. Portanto, ele passa para este tipo de cor. Azul significa que não é conhecida, nem se fez qualquer ajuste. É aproximada. Portanto, aqui as cores representam os status ou o tipo das bases de ocupação. Ok? Ora bem, para processar os vetores, vamos a calcular, ou neste caso, compute.
E vamos aqui à terceira opção, onde diz vetores candidatos. Reparem que o Survey GNSS vê as posições e entende automaticamente quais são os vetores candidatos a serem processados. Ok? Vamos selecioná-los todos. Fazemos com o botão do lado direito, calcular. E eu, neste caso, vou iniciar o processo de cálculo dos vetores com opções. Inicia e esta opção o que me vai dar é praticamente esta janela em que posso pedir os Precise Ephemeres e usar o Global Ionosphere Model. Eu neste momento não tenho essa informação nestas bases, mas se constasse nessa base, poderiam ser usadas. Elevação de máscara, estamos a utilizar GPS, queremos usar GLONASS, Galileu, Beidou. E neste caso podemos também ligar ou desligar satélites, que é onde se liga e desliga os satélites. Portanto, podem ver, neste caso, temos aqui os satélites que foram utilizados e as durações. E basicamente o que temos que identificar é estes espaços dentro destas barras. Estes espaços que estão a ver aqui significam os cycle slip. Um cycle slip é basicamente quando ele está fixo e depois não fica fixo, dando esta interrupção de dados que pode influenciar o resultado final dos nossos processos. Okay? Portanto, aqui requer alguma mestria, requer alguma técnica do utilizador em saber analisar estas barras e se realmente tivemos aqui um GPS, portanto este que está aqui talvez não fosse naquela anda. O GLONASS 6 se calhar não é o melhor, tem aqui bastantes quebras. Poderíamos se calhar removê-lo, mas basicamente aqui é onde se pode fazer essa análise e depois podemos tomar essa decisão de ligar ou desligar esses GPS ou esses satélites. Eu não lhe vou tocar, tem estado a funcionar bem para mim neste caso, portanto não vamos estragar o que está bem. Fazemos OK e ele inicia então este processo, como podem ver, para este vetor. Podemos voltar aqui ao mapa, se quiserem ter aqui algo mais visual em tempo real do processo dos vetores. Portanto, ele agora está a fazer os processos, está a calcular os vetores entre as bases de Santa Cruz e a minha base na oficina. Recordem-se que estamos a 150 km, portanto, os resultados vão ser sempre em função das proximidades. Claro, isto é uma linha base já bastante larga, com alguma distância. De qualquer maneira, com os testes que tenho feito neste caso, tem resultado bastante bem. E agora para o segundo vetor, pergunta novamente se queremos fazer alguma alteração nas opções. Neste caso está tudo bem, fazemos OK. E vai então fazer o ajuste da nova base. E podem reparar aqui já temos o resultado para o primeiro vetor. Criou já o vetor. E temos aqui a tal informação dos processos. OK? Ele concluiu. Reparem que ele dá aqui um relatório do processo de dados, portanto podemos ver já alguma informação de precisões, aqui neste caso dos erros, dos deltas, se a solução foi fixa e o tipo de qualidade, fixed ambiguity, okay? E dá também já um relatório mais de dados puros, okay? Aqui é mais a parte técnica, mais a parte interna dos processos. Okay, observações GPS, GLONASS, CBAS. E aqui podem também ver um relatório dos satélites que foram utilizados. Isto aqui também é outra maneira de repararem ou de fazerem a gestão dos satélites que vão utilizar. Reparem que igual significa fixo, asterisco significaria não fixo. Portanto, dá-vos já uma pré-demonstração do que é que foi utilizado. Não vejo aqui nenhum asterisco, que significa que as amostras foram todas utilizadas com posições fixas. Portanto, aqui, mais uma vez, alguma mestria no utilizador em saber analisar estes dados e depois saber tomar decisões com esta informação. Ok? Portanto, só gostaria de apontar aqui esta informação. Vamos desligar, para agora não é necessário. E fechamos aqui a janela. Portanto, agora temos então a base da oficina ajustada. Reparem que agora temos então os vetores. Aqui mais informação do ajuste da nossa base.
E esta posição, como podem ver, ela foi agora alterada, o status passou para esta cor amarela, significa que já fizemos trabalho, ajustámos a nossa base e os dados estão realmente já ajustados em função do nosso ajuste de base, ok? Agora, vamos importar as bases de controle, dos pontos de controle, ok? Reparem que ainda estamos com esta opção de editar preferências a 200 km, como as nossas bases, como vamos agora, basicamente ajustamos a nossa base do estaleiro e agora vamos processar os pontos de controle. Estes pontos de controle, como estão mais perto da nossa base da oficina, e como não queremos equacionar a base de Santa Cruz, temos que reduzir o raio da ação para 50 km. Chega. Portanto, as bases dos pontos de controle estão a 15 km da base, portanto até poderíamos reduzir para menos, vamos pôr para 30 km. Ok? Isto aqui é só para que ele não identifique a base de Santa Cruz como um vetor possível para os nossos cálculos. Neste momento, a base de Santa Cruz poderíamos até apagá-la, abrir, e neste caso as minhas bases estão neste arquivo. Portanto, bases 01 a 08, no formato Rinex, e mandamos importar. Podemos até ver em tempo real aqui a nossa atualização. E, ora, aí está no mapa, mais uma vez, a utilidade. Temos aqui um mapa gráfico, eu acho que isto é bastante bom. Conseguimos ver as bases e não estamos às cegas. Portanto, aqui bem identificadas neste mapa. Este mapa está a ser fornecido pelo OpenStreetMap. E aí está, portanto, as nossas posições. Portanto, temos agora aqui a base da oficina. Reparem que eu aqui neste caso, na base da oficina, já troquei os status. Se clicarem com o botão do lado direito nesta base, Position Status, aqui podem passar para Known, ou seja, conhecido. E ele vai trocar esta cor de amarelo para vermelho. Foi um passo que eu fiz sem estar a gravar, portanto, vocês, para fazerem o mesmo, bastava clicar com o botão do lado direito. Reparem que no vosso caso vai estar em amarelo. Clicam com o botão do lado direito, Position Status, conhecido. Muito bem, podemos então, agora sim, selecionar as bases que temos aqui, calcular os vetores candidatos. Portanto, reparem que ele agora ignorou, embora eu tivesse selecionado Santa Cruz, ele ignorou Santa Cruz como se fosse um vetor candidato. E isto é porque, debaixo das minhas preferências, o raio está definido para 50 km, portanto a base de Santa Cruz não entra nesta equação. Portanto, aqui vamos selecioná-los todos, calcular, e neste caso, como sabemos que as opções estão bem, vamos fazer vetores e ele vai começar então o cálculo dos vetores destas bases. Portanto, para um efeito mais dramático, vamos aqui ao mapa e podemos observar aqui em tempo real o cálculo dos nossos vetores, portanto, já a partir da base no estaleiro. Okay? Portanto, ele vai fazendo os cálculos, vai criando os tais relatórios de cálculo de vetores. Aqui do lado direito temos então a tal janela de processos em tempo real. Isto é bastante bom porque vai-nos dando indicação se está tudo a correr bem, basicamente, como é que os dados estão a entrar, se não há qualquer corrupção de dados. Acontece por vezes que um arquivo pode estar corrompido e ele então avisa imediatamente que os arquivos não foram utilizados e aí podemos tomar ações, corrigir os arquivos, alterar alguma coisa que for necessária. Portanto, acho que este processo aqui do lado direito é bastante interessante e ajuda-nos bastante no nosso cálculo de dados. Ok, estamos quase lá. Aqui vai o penúltimo e agora sim o último vetor. E aí está. Portanto, concluímos o processo dos vetores. Eles foram calculados. Reparem a tal atualização das cores. Eles passaram de azul para amarelo, identificando que foram calculados as bases, ou os vetores. Portanto, aqui significa que temos vetores. Amarelo, existe vetor. E aqui os tais relatóriozinhos para cada vetor. Okay? Cada vetor tem o seu conjunto de dados com os relatórios
para caso, se for o caso, estes podem ser entregues com o ajuste dos vetores. Portanto, ora então as nossas posições ajustadas, os vetores que foram calculados entre Santa Cruz para a base e depois da base para as nossas bases de controle. Ok? Agora, como passo final neste pós-processamento, vamos voltar a cálculos e vamos agora ajustar a nossa rede de vetores. Selecionamos esta opção. Ele aqui vai-nos pedir para extrair um arquivo que se chama, é um arquivo GPS, mas isto é um arquivo para um programa que nós temos de quadrados menores. Mais à frente, nas próximas versões do Survey GNSS, ele vai estar disponível para fazer ajustes de quadrados menores através do Survey GNSS. Portanto, aqui podemos também adicionar redes que foram levantadas por estação total, por exemplo, e fazer o processo todo de estação total e GPS e pós-processamento num só programa. Portanto, daí esta funcionalidade. Para agora, esta opção que aqui está, vamos ignorar. Vamos só dar um nome, Survey GNSS, PT, e ele grava esta extensão. E agora, se quisesse, podia agarrar na extensão e abri-lo nesse programa. Para agora não é necessário. Fazemos OK. Ele pergunta se queremos utilizar todas as fileiras. Sim. E faz o ajuste das redes, o ajuste aqui dos nossos vetores. Reparem que ele vai-nos dar aqui os resultados. Podemos abri-lo ou expandi-lo. As observações foram utilizadas, as que estão desconhecidas, os graus de movimento, limites de convergência, interações, o nível de confiança, as referências de variação, variance, e aqui o Chi-Square Reference Variation Test, que basicamente nos indica se a nossa rede passa ou não em função aqui destes valores. Não vamos entrar em detalhe exatamente do que é que isto significam. Eu penso que a maior parte dos utilizadores já sabem como avaliar estes detalhes que estão aqui. Portanto, mais uma vez, aqui sim requer alguma mestria do utilizador. Vocês vão ter que saber como aplicar e como gerir estes valores que estão a ser dados. Mas o importante de ter em mente é que realmente o nosso valor ele está a passar. Ok? Já agora mostro estas opções. Se viermos aqui a editar preferências, ajustes, aqui podemos ver que temos, para a parte geral, o nível de confiança está a 95, o nível de convergência está a 0.0001, de interação limite está a 10, centering error está a 3.0. GNSS Vector Weighting, portanto, basicamente as constantes ou as variáveis para os fatores, para os pesos, como vamos fazer o ajuste do peso do vetor para cada vetor, variance a priori 0.2. Ok? Portanto, é aqui que se faz este ajuste, estas definições. Muito bem, agora um pequeno detalhe, um pequeno grande detalhe, ok? Por favor, prestem atenção. Já agora, outra coisa, antes de mencionar, aqui temos outros relatórios de Conference Regions, portanto aqui é importante repararem nestes vetores, nestas bases que foram utilizadas, e aqui é basicamente, como explicar, as áreas de maior peso, menor peso, os ajustes da rede, as observações, os vetores em gráfico. Ok? Portanto, aqui mais detalhes. Agora, como mencionava aqui neste sumário, muito importante, não me perguntem exatamente porquê, mas para aplicar estes valores, este relatório tem que estar aberto. Portanto, já me tem acontecido bastantes vezes. Fecho o relatório e depois venho a File,
gravar ajustes e com este relatório desligado, com este relatório fechado, gravar ajustes ou gravar adjustments, portanto, gravar os ajustamentos que acabámos de fazer. Esta opção está desligada. Portanto, é importante manter este relatório aberto para correr esta opção que vamos fazer e usando este relatório, os dados que foram alcançados neste relatório, nós estamos a ajustar, vamos aplicar estes valores às nossas bases. Reparem que neste momento as nossas bases de pontos de controle foram ajustadas e foram passadas para verde, indicando que estas bases estão agora ajustadas, as redes foram aplicadas e os pontos estão agora ajustados. Portanto, em função da base de Santa Cruz, a 150 km, ajustámos a nossa base no estaleiro e, subsequentemente, com esta base no estaleiro, as bases e as leituras rover, ou as bases de controle, foram também ajustadas. Como passo final, voltamos a File, Gravar, e vou agora gravar um arquivo RW5. Vou-lhe chamar Survey GNSS PT. Mando gravar. Posso fechar aqui estas janelas todas. Ok? As posições, os tais vetores. Poderíamos mandar recalcular, não o vamos fazer neste momento. E agora, só aqui um segundo, mandei gravar. Onde é que mandei gravar? Ok, direto na pasta. Agora voltamos a abrir o nosso Surf CI. Continuamos o último trabalho. E aqui as nossas bases e este levantamento que foi feito. Agora temos uma base ajustada. Portanto, vamos agora reprocessar estes dados. Podemos fazer File, Raw Data, portanto, arquivo, dados puros. E como o nosso Survey GNSS produz um RW5, que é o formato da Carlson, vamos abri-lo. Onde é que ele anda? Penso que chamei Survey GNSS PT. Gravamos, abrimos. Voltamos a esta opção de processar GPS. Confirmamos que a projeção está correta. E aqui no tipo vamos definir como pontos de rover. E reparem que se tivermos um arquivo de localização, podemos já adicionar esta base que foi processada, portanto estes arquivos, podemos já ajustá-las para debaixo deste arquivo de localização. Se tivéssemos um arquivo de geoide, podemos também adicionar as correções do modelo geodésico neste projeto. Portanto, estes dois arquivos podem ser inseridos. Mandamos ler e ele agora faz o processo. Aliás, vou fazer isto sem a localização, porque esta localização vai me dar um erro. Agora sim. Deem-me só um segundo que eu estou a fazer aqui alguma coisa errada. Eu penso que este não é o arquivo que eu gravei. Ok, vamos então, vou tentar novamente. Eu estava a utilizar um arquivo que não era o correto, por isso é que só me estava a processar uma base. Faltava-me ali informação. Portanto, agora sim, gravei novamente este ajuste de bases, RW5, ok? E agora sim, tenho aqui este tal arquivo, Survey GNSS 2, RW5, processar GPS, sim. Vou tentar sem a localização primeiro. Ok. E agora sim, processou-me as bases todas. Mando gravar. E agora, ao sair, ele vai-me perguntar se eu quero gravar um CRD, que são então os pontos processados em CRD das nossas bases. Mandamos dizer que sim.
E agora temos as nossas bases processadas. Ok, temos então as nossas bases processadas e uma coisa que eu estava a confirmar, a linha de trabalho foi também atualizada. Portanto, reparem que a linha de trabalho que tínhamos estado a trabalhar há pouco. Reparem a tal base 70A e os tais pontos que nós fizemos há pouco para a vedação e para o prédio foram transportadas para esta correção de base que acabamos de fazer. Portanto, com isto concluo este pequeno tutorial. Como sempre, visitem a carlsonsw.com e não hesitem em me contactar. Mais uma vez, sou o Nuno Fernandes com a Carlson Software. Os meus contactos estão disponíveis na página da Carlson Software. Entrem em contacto se tiverem alguma questão, se desejarem ver mais informações deste programa, ou então se quiserem que eu trabalhe diretamente num dos vossos projetos para demonstrar e para testar este programa com os vossos projetos. Será um meu prazer. Muito obrigado e ficaremos em contacto.